Alô, amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Brasileirão. Falamos ao vivo do Estádio Olímpico João Avelange, no Engenhão. E hoje é dia de clássico. Há muitos anos o futebol carioca não chegava com seus 4 grandes, com chances de conquistar o título brasileiro. Vasco jogando com o Fernando Praz no gol. Fernando Praz é o goleiro número 1. Fagner joga com a número 23. Na zaga, Dedé, o 26. Ao lado dele, Renato Silva, 33. De volta à lateral esquerda, Gilmar é o número 18. No meio campo, na proteção, Rômulo é o 37. Alan é o 35. Rômulo você vê com a 37. Felipe Bastos é o 21. Mais à frente você vê o Felipe com a 6. E na frente, jogando mais adiantados, 2 jogadores. Diego Souza é o 10. E Éder Luiz ao lado dele, o homem da velocidade, com a número 7. Vamos agora à escalação do Botafogo de Caio Júnior. Você vê a disposição tática do time do Vasco, do técnico Cristóvão. Cristóvão e Caio foram companheiros de Grêmio. Jefferson, o goleiro do Botafogo, número 1. Lucas na lateral direita com a 2. Na zaga, os titulares. Antônio Carlos com a 3. Fábio Ferreira é o camisa 4. E na lateral esquerda, Cortez é o número 6. Cortez jogou demais no jogo do turno. A proteção, Marcelo Matos é o 5. Ao lado dele, a experiência, o talento de Renato com a 8. Elkson é o número 9. Michael Suel joga com a 7. Na frente, o argentino Herrera com a 17 de volta ao time. E o uruguaio Louco Abreu com a 13. Técnico Caio Júnior. Vamos confirmar para você a equipe de arbitragem, o time de arbitragem que tem Antônio de Carvalho Schneider, do Rio de Janeiro, como árbitro. Assistente 1, Rodrigo Pereira Joia. Assistente 2, Rodrigo Henrique Correia. Ele laser verde mala. Muito bem, tem bola rolando. Saída do Vasco, saída de Felipe. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Promessa de um grande jogo aqui no Engenhão. O jogo do primeiro turno, eu cito mais uma vez, foi eletrizante. O Botafogo fez um primeiro tempo fantástico. Fez 3-0 no primeiro tempo. Dedé tá cheio de moral. Faz o lançamento, dá mais para o Antônio Carlos. A bola fica com o goleiro Jefferson. No turno, primeiro tempo do Botafogo, como o Caio Júnior falou, foi quase perfeito. Primeiro tempo de quase 100% de aproveitamento. Deu tudo certo. Foi uma grande atuação do Cortez. Uma atuação que acabou levando o Cortez à seleção brasileira. Fábio Ferreira. Marcelo Matos. Bobeou. Acabou perdendo. Lá vem Rômulo com a bola dominada. Faz o toque para o Éder Luiz. Posse de bola do Vasco. Alan. Daí para Fagner. O lado direito do Vasco é muito forte. Bola tocada na direção do Felipe. Renato tirou para o Botafogo. Absoluto na jogada. Dedé toca de cabeça para frente na direção do Felipe. Marcelo Matos tirou. Bola do Vasco mais uma vez. Tem lançamento. Diego Souza encarou a marcação, tentou o drible, foi desarmado. Tirou Antônio Carlos, os dois foram companheiros no Fluminense. Subiram juntos nos juniores. Gilmar, na briga com Herrera. Acabou errando o passe, ótima antecipação do Lucas. Herrera dispara na direita, Lucas pelo meio. Faz o toque para o Herrera, condição legal, o cruzamento para o Lucas. Acabou não chegando nem no Lucas, nem no Elkson. No primeiro bom ataque, tá aí o Dedé. O Vasco começou a rodada na segunda colocação com os mesmos 58 pontos do Corinthians. Se vencer hoje, permanece em segundo porque o Corinthians tem um jogo a mais. Se o Botafogo vencer, passa o Vasco. Perdão, quis dizer vitória a mais. O Corinthians tem uma vitória a mais. Temos aqui 14 minutos, primeiro tempo. Fábio Ferreira. Michael Suel. Passou pelo Fagner. Ainda Michael Suel, aberto pela esquerda. Alan. Bola saiu. Posse de bola para o Botafogo.
Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Michael Suel chamando Cortez. Lançamento do Alan, são 2 contra 1. Lá vem Vasco, bola tocada no meio. Chegada do Felipe Bastos. Gol! É do Vasco! Felipe Bastos. O Vasco sai na frente num contra-ataque fulminante. Chegou em superioridade numérica. Felipe Bastos, pela esquerda, chegou chutando de primeira. Veja mais uma vez, lançamento do Alan. Lá vem Vasco na velocidade. Bola tocada no meio, o Rômulo chega a escorregar. Felipe Bastos bate no canto de Jefferson. Felipe Bastos, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Veja, nesse momento, eram 2 contra 1, depois 4 contra 3. Felipe Bastos, 1-0 Vasco. Lédio Carmona. Contra-ataque perfeito. Começando, belo passe, né? Bela esticada do Alan, né? Sem passes errados agora. A projeção do Éder Luiz no seu melhor, ao seu melhor estilo, como fez durante toda a Copa do Brasil, que o Vasco conquistou. E a conclusão do Felipe Bastos vindo de trás. Um volante saindo para o jogo também. O Vasco consegue encaixar o passe, não erra e faz o gol no momento que o Botafogo sufocava e era melhor. Festa da torcida do Vasco no Engenhão. Vasco na frente. Herrera de cabeça. Falta no argentino Herrera. Botafogo faz mais uma ligação direta com o Louco Abreu. Renato Silva. Está jogando bem com o Jumar. Jumar. Lucas ganha para o Botafogo. Herrera. Dispara pela direita, ganha o escanteio argentino. Quarto escanteio a favor do Botafogo no jogo. E lá vem Fábio Ferreira para tentar a cabeçada. Cobrança de Renato. Faz o cruzamento, bola aberta, passou pelo Fábio Ferreira. Fagner tira de primeira. Cortez, Felipe de cabeça e tome contra-ataque do Vasco. De novo, 3 contra 2. Diego Souza tem o Fagner na direita. Tocou pro Fagner, pro Diego Souza, colocado por cima. Diego Souza perde uma chance claríssima. O Vasco conseguiu outro grande contra-ataque. De novo com superioridade numérica, 3 contra 2. O Diego tocou pro Fagner, que devolveu pro Diego Souza. E a bola subiu demais. Lédio Carmona. O que acontece? No início do jogo, o Botafogo estava melhor na frente e o Cortez ficava preso defensivamente. O Michael Suel voltava para ajudar o combate ao lado direito do Vasco. Agora está todo mundo indo na frente. Cortez, Michael Suel, e o corredor está aberto para o Vasco usar e abusar do contra-ataque por aquele lado. Perdeu um gol feito agora. Felipe tocou para o Diego Souza. Cortez ganhou no alto. E a falta do Diego Souza. O Diego está nervoso, fez mais uma falta. Já pegou ali o Marcelo Matos. Marcelo Matos está mancando até agora. Esse é Antônio Carlos. É complicado para ele continuar. Está mancando de forma objetiva. Você não consegue correr direito. Ele precisa marcar, né? Herrera. Jumar e Herrera. Jumar puxou Herrera. Já tinha rolado um puxão também na camisa do Jumar. Todo mundo puxou todo mundo. Mas a falta foi marcada no Herrera. O juiz falou: quem apita sou eu. Michael Suel de primeira, bonito, para o Elkson na entrada da área. Elkson tentou o toque para o Abreu. Giro de meta para Fernando Praz. Luiz. Janaína. Em relação ao Marcelo Matos, o Bruno Thiago já está no aquecimento há algum tempo. Marcelo pediu para o Caio Júnior esperar mais um pouquinho, mas o Bruno está aqui fora se preparando para entrar a qualquer momento. Canta a torcida do Vasco. Vasco fez 1-0 no Botafogo. Felipe Bastos de cabeça, na direção do Diego Souza. Antônio Carlos driblou o Diego Souza. Marcada a falta do jogador do Vasco.
Você ligado em alta definição nas emoções do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense. O Corinthians chegou a 61 pontos. Com a vitória, o Vasco vai chegando aos mesmos 61 pontos. Dedé completa hoje 101 jogos com a camisa do Vasco. Tem 45 vitórias, 33 empates e 22 derrotas. Marcou 2 gols no último jogo. Esse ano ele já fez 10, né? Fez 12 ao total com a camisa do Vasco. Michael Suel. Tá aí o Mago. Pisou, brigou. Posse de bola para o Botafogo. Quase 26 minutos num primeiro tempo de muita movimentação. Cortez. Fábio Ferreira. Rômulo tirou para o Vasco. Cortez. Diego Souza e Cortez. Mais uma falta do Diego Souza. Caio Júnior gesticulou aqui pedindo um cartão para o Diego Souza pelo conjunto da obra. Aliás, o Diego foi expulso no último jogo, naquela confusão. Ele voltou para o segundo tempo e foi expulso. Segundo ele, não fez nada. E no primeiro turno contra o Botafogo ele também foi expulso. Cortez. Daí para Michael Suel. Ned, você gosta desse posicionamento do Botafogo? Com Herrera aberto na direita, Elkson centralizado, Michael Suel aberto na esquerda? Eu gosto. E o Botafogo começou bem desse jeito. O Michael Suel ainda voltava para ajudar na defesa, chegava à frente, só que agora o time se perdeu. O time ficou nervoso depois do gol, tá indo todo mundo, tá deixando espaço para o contra-ataque do Vasco. Esse esquema, Luiz, é que deu certo, que deixou o Botafogo bem à frente no campeonato, brigando com o Libertadores pelo título até agora. Não dá para mexer nesse momento. Foi isso que a Janaina falou a respeito do Herrera, que o Herrera disse que joga quase como um meia aberto aqui pela direita. São 3 jogadores em linha e o louco na frente. Herrera. Puxou o argentino, segundo o assistente, falta no Jumar. Brasileirão 2011, torça aqui. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Renato, Lucas. Lá vem o lateral do Botafogo, falta no Lucas. Botafogo tem muita confiança no retrospecto recente da equipe contra os seus adversários finais no campeonato. Venceu o Vasco por 4-0, o América Mineiro por 4-2. Aí perdeu para o Inter, venceu o Atlético Mineiro em casa e venceu o Fluminense. Essa foi a arrancada final do Botafogo no primeiro turno. Olha o laser aí no Praz. Falta perigosa a favor do Botafogo. Renato na cobrança, faz o cruzamento, bola fechada, ficou fácil para o Fernando Praz. 30 minutos, primeiro tempo aqui no Engenhão. Essa é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já venceu. O Vasco está vencendo. O Fluminense perdeu. O Figueirense venceu e no momento é o 4º colocado. Botafogo vai perdendo. Flamengo perdeu. São Paulo venceu. O Cruzeiro vai ganhando do Internacional. Cortez. Lá vem o lateral do Botafogo. Ned, caiu muito de rendimento depois das convocações. Caiu muito. Era um jogador decisivo, um jogador que chegava à frente, fazia diferença. Não marcava muito bem, mas também não deixava muito espaço. A cobertura encaixava melhor. Voltou da seleção e não se encontrou mais. Lucas para frente na direção do Herrera. Consegue o domínio. Michael Suel tentando espaço agora pela direita. Ainda Michael Suel. Renato. Último toque do Felipe. Luiz. Pois não. Na verdade, Caio Júnior pediu para o Michael Suel e para o Elkson inverterem um pouco os lados. Já inverteu. Elkson está bem aberto na esquerda. Agora o Michael Suel deu uma centralizada para que o Herrera permaneça aqui pela direita. Antônio Carlos. Michael Suel caindo pela direita. No momento, Led, na verdade é o seguinte. O Botafogo muda um pouco o esquema. O Michael Suel vai jogar centralizado e o Herrera dá uma adiantada. Também dá uma centralizada. Joga um pouquinho mais encostado no Louco Abreu. Elkson.
Esse é o Campeonato Brasileiro, Campeonato 2011, muito emocionante, tremendamente equilibrado. Para você ter uma ideia, ontem o último colocado, o América Mineiro, ganhou de um time que poderia dormir na liderança, o Fluminense, fora de casa. O Fluminense jogou ontem aqui no Engenhão lotado. O Botafogo agora não tem opções de saída, Led. O Vasco agora marca adiantado, olha lá. E olha aí a roubada, Cortez perdeu. Lá vem Vasco mais uma vez, Diego Souza pediu, foi lançado, condição legal, Jefferson saiu do gol. Olha o Diego, insistiu, o juiz dá pênalti. Pênalti, cartão amarelo para Jefferson. Os jogadores do Botafogo pedindo uma falta do Diego Souza. O Diego estava querendo um vermelho para o Jefferson. Marcado o pênalti a favor do Vasco. Pênalti em Diego Souza. Numa tremenda bobeada de Antônio Carlos. Desde o começo, aliás, começou na bobeada do Cortez. E lá vem Vasco no contra-ataque. Lá vem Vasco de novo para cima, o lançamento. Diego Souza, condição legal. Antônio Carlos poderia ter sido empurrado pelo Diego Souza. Vamos ver aí. O que você achou, Lédio? Acho que não. Ele foi roubado depois mesmo, né? Pelo Jefferson. O Diego vai no corpo, mas é uma jogada que não é suficiente para derrubar o Antônio Carlos. Depois vem o calço do Jefferson. Pênalti marcado. Diego Souza na cobrança. O Vasco pode fazer o segundo. O pênalti sai do erro do Cortez e depois da bobeada do Antônio Carlos com o Jefferson. Jefferson vai para o meio do gol. Diego toma distância. Pode ser um segundo do Vasco aqui no Engenhão aos 33 no primeiro tempo. Aí a concentração de Diego Souza. Partiu Diego. Pênalti para o Vasco. Diego Souza contra Jefferson. Diego Souza bateu. Jefferson defendeu. Defendeu o goleiro do Botafogo. Jefferson brilhou no Engenhão. O jogo é quente, o jogo é bom. Muitas emoções para você no Clássico Carioca. E cheio de histórias, né? Como bateu mal o pênalti o Diego Souza. Bateu mal demais. E no meio da semana contra o Universitário bateu muito bem. E agora o Caio pede uma expulsão. Vamos ver. O juiz dá uma bronca no Gilmar. O Renato está mostrando aqui a canela. Renato está na pista de atletismo caído. O jogo tem todos os ingredientes de um jogo decisivo. Está sentindo muito o Renato. Vamos ver a entrada mais uma vez. Na dividida, veio por cima o Gilmar. E veja aí a defesa de Jefferson para o torcedor do Botafogo vibrar. Diego Souza bateu, Jefferson pegou. E não teve cartão para o Gilmar? Não é possível, hein? Teve não. E agora é a torcida do Botafogo, a torcida fazer barulho. 35 no primeiro tempo. Vasco 1, Botafogo 0. Cobrança de escanteio, bola fechada, Praz tirou de soco. Felipe vem atrás da bola, dividida fica com o Fagner. Felipe se livra da marcação, chama a velocidade de Fagner. Lá vem o lateral do Vasco com a bola dominada pelo meio. Diego Souza pediu, a bola foi tocada na direita, mal tocada. Brasileirão 2011, torça aqui. Falta marcada a favor do Botafogo. 2 minutos de acréscimo. No gramado, Bruno Cortes, Janaína Xavier na cabine, Lédio Carmona, sempre transmissões especiais para você. Quando chegamos a 44. Dedé, chamando o Diego Souza, Antônio Carlos tirou. Renato com calma ajeitou e chamou o Jefferson. Tentativa para o Herrera no meio. Toque de cabeça. Louco Abreu também de cabeça. Sai do gol Fernando Praz. Dedé. Faz o lançamento para o Éder Luiz. Ótima bola no meio. Esse é Alain. Éder Luiz. Fagner pediu. Sobra de Alain. O toque. Levantou errado. Ele tinha o Fagner e o Diego Souza. Errou o passe. Esse é Elkson. Último toque.
Pareceu até do Elkson, mas a bola já tinha saído. Do outro lado já tinha até saído. Portanto, lateral para o Botafogo. Cortez toca no meio, erra o passe para o Michael Suel. Marcelo Matos. Rômulo. Felipe. Antônio Carlos. Lucas. Boa bola para o Elkson. De calcanhar. Ótima deixada para o Lucas. Ele tinha um Abreu na esquerda. Sobra de Michael Suel. Renato. Herrera. Bota na frente. Jumar no corpo. Tiro de meta para Fernando Praz. Vamos para o fim do primeiro tempo aqui no Engenhão. Você ligado em alta definição em HD. Acompanhando 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo no primeiro tempo em que o Vasco perdeu pênalti. Diego Souza bateu o pênalti, Jefferson defendeu. Fábio Ferreira toca no meio. Renato. Lucas. Daí para Marcelo Matos. Chamando a velocidade do Elkson. Fagner tirou de cabeça. Marcelo Matos e Cortez. Falta marcada a favor do Botafogo, que vem para o ataque mais uma vez no fim do primeiro tempo. Marcelo Matos. Renato. Boa bola para o Michael Suel. Ele abre espaço pela direita. Lucas disparou. Michael Suel prendeu. Tentou o drible. Perdeu para o Felipe. Quando o juiz termina o primeiro tempo. Primeiro tempo com muitas emoções. Corrido, brigado, disputado, chances, pênalti perdido. Saída no segundo tempo é do Botafogo. Apita o juiz, tem bola rolando aqui no Engenhão. Saída do Botafogo. Você ligado na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro em alta definição, acompanhando Vasco 1, Botafogo 0. Fábio Ferreira, Cortez. De novo o Fábio Ferreira. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Fábio Ferreira faz o lançamento na direção do Herrera. Chegou atropelando o argentino, falta de Herrera. Com a vitória, o Vasco vai chegando aos mesmos 61 pontos do líder Corinthians. O Fluminense fica na terceira colocação com 56. Vasco e Corinthians nessa rodada vão abrindo. Mas temos ainda muito jogo pela frente. Bruno Thiago, Michael Suel. Antônio Carlos manda para frente. A bola é do Vasco, de Éder Luiz na entrada da área. Ajeitou, bateu para o gol. Nenhum perigo para Jefferson. Finalização do Éder Luiz. Perguntei, Led, a respeito do time do Botafogo. E você mexeria no Vasco? O Vasco volta com o mesmo time? Por enquanto, não. Enquanto o Fagner e o Éder Luiz, principalmente, tiverem fôlego, é a melhor opção do Vasco, é atacar por aquele lado. Mas normalmente eles descansam ali pelo meio do segundo tempo. Aí o Vasco vai ter que apostar principalmente no Bernardo. Herrera tentou a devolução de calcanhar para o Michael Suel. Felipe para trás. Renato Silva. Antônio Carlos. Fagner. Cortez. Felipe no peito. Para o Diego. Para o Felipe. Falta do Bruno Thiago. Cartão para ele. Amarelo para Bruno Thiago. É a tal instabilidade. É muito novo. Vai com muita sede ao pote. Já levou amarelo. No primeiro minuto dele em campo. Primeiro minuto do segundo tempo. Amarelo para Bruno Thiago. Felipe na cobrança. Tome bola aqui na direita para o Fagner. Ele acaba saindo com bola e tudo. Foi o que o Jefferson falou no fim do primeiro tempo. O Vasco ataca muito mais pela direita do que pela esquerda. Elkson. Tenta o lençol. Linda jogada do Elkson. Dedé. Chamando o Éder Luiz. O Vasco é perigoso mais uma vez. Éder Luiz, Diego Souza saiu a tabela. Ficou cara a cara. Éder Luiz bateu pro gol. Jefferson defendeu. Tinha pouco ângulo. Éder Luiz soltou a bomba em cima do Jefferson. Renato de cabeça. Lá vem Vasco mais uma vez. Não chegou no Felipe. Parou no Fábio Ferreira. Louco Abreu. Dedé. Esse é Lucas. Michael Suel. Derrubado Michael Suel.
Olha só a tabelinha, foi tão rápida, ficou difícil ver se o Éder Luiz tinha condição legal ou não. E a opção pro Éder era chutar mesmo, porque o Diego estava muito longe da jogada. Aí o Fagner, você viu o Michael Suell sentindo. Michael Suell. Bruno Thiago. Lucas, Michael Suell. Posse de bola para o Botafogo. Lucas. Bom desarme. Tá sentindo ali o Bruno Thiago. Houve um carrinho. O jogador do Botafogo fica caído fora de campo. Veja aí. Veja o que fez o Felipe Bastos. Acabou levantando o Bruno Thiago. Também mereceu um amarelo. O juiz deu posse de bola para o Vasco. Não deu falta, não. Mas foi. Ele foi imprudente na jogada. Diego Souza. Esse é o Campeonato Brasileiro na reta final, sempre com jogos emocionantes. Hoje tivemos um primeiro tempo eletrizante aqui no Engenhão. E nós estamos apenas no início do segundo. Felipe. Diego Souza. Felipe. Levantou na direção do Diego Souza. A bola fica fácil para o Jefferson. Louco Abreu, caiu de mau jeito ali o uruguaio, o juiz deu falta do Louco. Esse é o terceiro jogo no ano entre Vasco e Botafogo, cada time venceu um jogo. Olha aí, Louco e Dedé. Falta marcada a favor do Vasco. Bola para Fagner. Alan. Éder Luiz forçou demais a devolução para o Fagner. Cortez. Gira para o meio, sai jogando. Fagner aperta, faz falta. Falta do Fagner. Cartão amarelo para Fagner. Por essa falta que ele fez no Cortez. Chegou duro, hein? É o 10º amarelo do Fagner no Brasileiro. Olha como ele pega o tornozelo do Cortez. É o melhor lateral do campeonato. O melhor lateral direito do campeonato é o Fagner, mas é o que mais leva amarelo. São 10. Esse é Bruno Thiago. Fazendo o lançamento para o Elkson, bem aberto aqui na esquerda. Fagner toca para trás. Dedé presente para o Elkson. Renato. De novo o Elkson. Encara a marcação. Fagner toca na bola. Posse de bola para o Botafogo. Alan despacha para frente. Tá sozinho o Fábio Ferreira. Acabou dando um presente para o Alan. Agora quem está sozinho é o Antônio Carlos. Chegou a marcação do Éder Luiz. Antônio Carlos. Volta o lance com o Jefferson. O Fagner ficou olhando. Houve falta do Herrera puxando o Dedé. Mas o Fagner ficou parado. Ele podia até tentar participar do lance. Ficou olhando, deixou tudo para o Dedé. Na disputa com o Herrera. Herrera pede desculpas agora para o Dedé. Olha o que fez o argentino. Falta a favor do Vasco. Diego Souza de cabeça para trás. Lucas. Diego Souza pediu um toque de mão do Lucas. Botafogo tem muita dificuldade para sair jogando. Perde muitas bolas na sua intermediária. O Vasco marca muito adiantado, marca firme, marcação dobrada o tempo todo. Olha o Fagner na jogada individual. Abriu espaço. Éder Luiz pediu, tem cruzamento na direção do Diego Souza. Não chegou no Diego. Elkson de cabeça para frente, para Herrera. Falta do Dedé no Herrera. Cobrança de Renato. Cortez. De novo Renato. Boa bola para o Michael Suell com algum espaço na entrada da área. Tentou avançar. Chamou o Louco Abreu. Aí Abreu. Lucas. Aliás, o Abreu pouco tocou na bola no primeiro tempo. Michael Suell.
Herrera, do jeito que ele gosta, na frente. A briga de corpo, é escanteio para o Botafogo de Herrera. Oito minutos no segundo tempo, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Michael Suel na cobrança, bola na primeira trave na direção do Herrera. Lá vem Michael Suel com espaço para o cruzamento. Caprichou o cruzamento na entrada da pequena área. Herrera de cabeça para dentro. Sai do gol Fernando Praz. Cortez. Renato, assim como tivemos no primeiro tempo, o Botafogo tem mais a bola. É importante que esses dois jogadores apareçam mais no jogo. Agora eu achei que o Fagner tomou sem falta. O Elkson pela esquerda e o Michael Suel apareçam mais no jogo, participem mais das jogadas ofensivas. O Botafogo abriu o jogo para fugir dessa marcação do Vasco. E agora eu não achei falta, não. Renato na cobrança, falta a favor do Botafogo. Bola para Lucas. Consegue passar pelo primeiro adversário. Ainda Lucas. Michael Suel. Bruno Thiago. Avançou, bateu por baixo. Brasileirão 2011. Torça aqui. Antônio Carlos tira de cabeça. Posse de bola para o Vasco. Essa é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 38 no total e muita coisa ainda pode acontecer. Os times que estão brigando com o Vasco e Botafogo pela liderança, pelo título. O Fluminense, de forma surpreendente, perdeu ontem para o América Mineiro. Hoje o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense. O Figueirense ganhou ontem do Atlético Mineiro. Alan. Rômulo. Alan. Não houve nada. Saiu com a bola dominada Elkson. Fagner. Alan. Rômulo. Éder Luiz. Rômulo. Alan. Impedido. Marcado o impedimento de Alan. Vamos ver. A hora do lança. Olha. Ali no meio. Antônio Carlos. Difícil, hein? Muito difícil. O lance é muito rápido, mas o Antônio Carlos estava lá no meio, me pareceu dando condição na mesma linha. Está jogando Bruno Cortez. Elkson. Caiu, o Botafogo levou vantagem. Renato. Michael Suel. Renato Silva. Felipe Bastos. Tem lançamento para o Éder Luiz na velocidade. Ele e Cortez. Chegou na frente Éder Luiz. Daqui a pouquinho a gente vai ver de novo a jogada. Vamos tentar parar no momento do lançamento para analisar a posição do Antônio Carlos. Pode ser agora. Vamos trazer para você. No momento do lançamento, condição legal. Olha, a linha mais escura do gramado ajuda. Antônio Carlos dava condição. É a segunda que esse auxiliar erra no jogo. Primeira foi contra o Vasco, agora... Primeira contra o Botafogo, agora contra o Vasco. Esse é Renato. Marcação do Rodrigo Pereira Joia. Lucas. O torcedor do Vasco pede Elton. Elton e Alexandro no banco. São opções do Cristóvão. Alan. Rômulo. Foi desarmado, falta no Rômulo. E sai um cartão amarelo para o Herrera. Veja o que fez o Herrera. O Herrera entendeu que não fez nem falta. O juiz entendeu que foi falta e deu amarelo para o argentino. Também achei exagerado. O jogo começou com muitas faltas no segundo tempo. 20 faltas cometidas pelo Vasco, 15 pelo Botafogo. Mais uma. 20-16. Atualizando os números. Falta a favor do Vasco. Aí o Antônio Carlos, você vê Diego Souza. Chegamos a 13 no segundo tempo. Segundo tempo truncado.
primeiro tempo foi mais jogado, mais disputado. Cobrança é do autor do gol, Felipe Bastos. É falta a favor do Vasco. Rômulo fica aqui na segunda trave, Dedé mais adiantado um pouco. Felipe Bastos faz o cruzamento. A bola passa no bate-rebate, olha o gol! O juiz entendeu que está valendo, bola na pequena área. Os jogadores do Vasco chegaram a ameaçar uma comemoração. O Diego disse que a bola entrou. O Diego Souza disse que a bola entrou. Quase o segundo gol do Vasco. Jefferson salvou de forma espetacular. Defesaça do Jefferson. Estava valendo todo o lance. Veja aí mais uma vez. No cruzamento, Jefferson salvou. Não entrou, não. Não entrou no chute do Renato Silva. Olha o cruzamento. Defesaça do Jefferson. O Vasco permanece no ataque, passou pelo Dedé. Agora quem força o contra-ataque, quem pensava no contra-ataque era o Botafogo. Mas o Dedé fez grande jogada. Grande lance. Rômulo na esquerda. Lá vem Vasco, condição legal. Olha o cruzamento para a área, para o Dedé. Gol! Dedé iniciou a jogada. Dedé de cabeça. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Dedé espetacular no lance. 2-0 Vasco. Lédio Carmona. É uma fase iluminada. A gente está vendo o gol agora por outro ângulo. Ele rouba a bola e arma a jogada e vai completar como centroavante. A fase dele é iluminada. Por isso que hoje ele é o maior ídolo da torcida do Vasco. Ele trabalha primeiro como defensor, rouba a bola, depois como armador, faz o passe, depois como centroavante, conclui de cabeça. Lindo gol de Dedé. Dedé de cabeça se antecipando a Cortez. Dedé comemora. O Vasco marca o segundo. Chuva não esfria a torcida do Vasco. Canta alto, canta bonito o torcedor do Vasco. A vitória, o Vasco vai chegando a 61 pontos, a mesma pontuação do Corinthians. O Vasco é semifinalista da Sul-Americana. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Um ano mágico para o Vasco. Veja aí a torcida do Vasco. Que está provocando do Botafogo, dizendo que o Engenhão é deles. Renato. Bola tocada na direita, tem cruzamento. Ficou curta a bola demais para o Elkson. Esse é o Brasileirão, reta final. Vamos para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Chegamos à 34ª de 38 rodadas. O Botafogo força a jogada de linha de fundo. Com o Caio, bateu para o meio da pequena área. Defendeu o Fernando Praz. O Vasco está jogando com o Dedé. Alan. Chove forte nesse momento no Rio. Bruno Thiago, louco Abrão impedido. Acho que o Cristóvão já pode pensar em mudar o time do Vasco. O Diego Souza está cansado, o Fagner também já a gente está vendo a repetição da jogada. Fagner também já não consegue desenvolver mais pelo lado direito também, por uma questão física. Éder Luiz a mesma coisa. Vale a pena alterar. Até porque o gramado já está pesado, o desgaste vai ser ainda maior. Éder Luiz e Felipe estavam agora perguntando para o Cristóvão quanto tempo faltava. O Éder Luiz tem cansado constantemente no segundo tempo. Falta do Felipe Bastos. No primeiro turno, o Botafogo goleou o Vasco por 4-0. Na Taça Rio, na estreia do Diego Souza, o Vasco venceu por 2-0. Esse é o terceiro jogo no ano entre Vasco e Botafogo. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo de Michael Suel. Lucas. Michael Suel. Bruno Thiago. Felipe. Diego Souza. Traz com ele a marcação do Bruno Thiago. Usa a sua experiência, valoriza, prende a bola. Toca com o Rômulo no meio. Fagner. Alan. Passe para ninguém. Estava sozinho no lance Lucas. Estava jogando errado. Botafogo erra. Outra saída de jogo. Condição legal dessa vez. Diego Souza, o assistente entendeu, o auxiliar entendeu que ele veio de trás. Felipe Bastos. Rômulo. Felipe.
Fagner. Volta o lance com o Dedé. Felipe. Fagner. Éder Luiz pediu o cruzamento. Fagner viu. Optou por voltar o lance no meio. Alan. Fagner. Recolhe a marcação do Cortez. Alan com muito espaço pela direita. O ataque é perigoso. Tem cruzamento na direção do Diego Souza. Bom corte do Lucas. E Elkson ficou olhando, caminhando, vendo a troca de passes do jogador do Vasco, não chegou na cobertura. Cortez erra o passe. Brasileirão 2011. Torça aqui. Olha, torcedor do Botafogo não está acreditando muito mais não, mas o Botafogo tem um a mais. O Botafogo já viveu essa situação semana passada, a situação do Fluminense. O Botafogo viveu no jogo contra o Figueirense. Dois para o Vasco, 0 para o Botafogo. Grande resultado para o Vasco. O Vasco vai chegando a 61 pontos. O torcedor do Botafogo está triste. Juninho no lugar de Felipe. O Cristóvão deixou muito claro ao longo da semana que seria um ou outro. Ele achou que o Juninho correu muito no jogo do meio da semana. Juninho na cobrança, tem cruzamento. A bola chega aqui na segunda trave. Vem na direção do Dedé. Na ponta direita, Dedé tenta. Lá vem Dedé. Falta do zagueiro do Vasco. Falta a favor do Botafogo, que tem toda a pressa do mundo. 35 minutos no segundo tempo. Torcedor, olha aí, pela expressão do torcedor do Botafogo, parece que aquele senhor não está acreditando muito não. Michael Suel. Mas o Botafogo vem para cima. O talento de Michael Suel. Bola tocada para Cortez na linha de fundo. Cortez acredita no lance. Se levanta. Ganha para o Botafogo. Renato na entrada da área. Ajeitou. Driblou bonito. Renato faz o toque na direção do Elkson. Passou por ele. Tirou Gilmar. Bico para frente. O Vasco tem um a menos. Rômulo foi expulso aos 31 do segundo tempo. Renato. Lucas. Passou bem, caiu. Tá valendo. Tá valendo o lance. Para desespero do torcedor do Botafogo. Fábio Ferreira. Agora a gente deve ver o Botafogo no ataque e o Vasco na defesa, fechadinho para matar o jogo no contra-ataque, para tentar matar o jogo no contra-ataque. Eu, se fosse o Cristóvão, eu tiraria o Diego Souza e poria o Bernardo para segurar a bola na frente. Tentativa do Botafogo na jogada individual do Lucas. Brasileirão 2011. Torça aqui. Botafogo perdeu para o Figueirense. O Vasco vai ganhando do Botafogo. Na última rodada, o Vasco perdeu para o Santos. Confirmando para você os resultados da rodada. O Corinthians fez 2-1 no Atlético Paranaense. Curitiba fez 2-0 no Flamengo. 1 para o Fluminense, 2 para o América Mineiro. 2 para o Figueirense, 1 para o Atlético Mineiro. Figueira chegou na briga. Tem a mesma pontuação do Fluminense, que está no momento na terceira posição. Botafogo daquele torcedor desolado ali, vai ficando com 55. Cruzamento, bola para o Elkson. Elkson de cabeça, Praz não achou nada. Saiu mal o goleiro do Vasco. Porque o Elkson saiu mal mesmo. O Fernando Praz não faz um gol. E acho que o Praz se machucou. Ele está pedindo auxílio médico. Braço direito do Fernando Praz. Só completando a informação, são 15 rodadas sem gol do Elkson. O último gol foi na última rodada do turno contra o Fluminense. Tá olhando ali o braço Fernando Praz. Veja aí, ele saiu. Não achou a bola. Na verdade, achou muito mais o Elkson do que a bola. É o cotovelo. Fernando Praz disputou todos os jogos do Vasco no ano e tem mais de 100 jogos seguidos, sem deixar um jogo sequer para o seu reserva.
Chegou a ser no cotovelo não, Led. Apareceu. Foi no antebraço. Jogo muito truncado hoje aqui no Engenhão, com faltas. Jogo catimbado e pouco tempo de bola rolando. A gente vai trazer um número para você do tempo de bola rolando, do tempo de bola em jogo. Nós tivemos 51 faltas no jogo. Agora chovendo, então piorou. Pouco tempo de bola em jogo. Falando em falta, olha só como o jogo foi brigado. Olha aí o Herrera, Jumar. Jogo truncado. Agarra, jogo pegado, puxa. Bola rolando pouco. E o Vasco vai chegando a uma grande vitória. Importante vitória para o Vasco, que ganhou a Copa do Brasil, é semifinalista da Sul-Americana e sonha com o título brasileiro. Lédio, evidentemente a derrota não tira as chances do Botafogo, mas 2 derrotas seguidas diminuem muito o gás. Diminui o gás. Na verdade, o Botafogo, nos últimos 5 jogos do Brasileiro, ele perdeu 4. É mais do que momento de ligar o sinal de alerta, o sinal vermelho. Está complicado. Começou a cair no momento decisivo. Próximo jogo do Botafogo é contra o América Mineiro, fora de casa. A torcida do Vasco grita e a do Botafogo xinga o Caio Júnior. Diego Souza. E essa situação que a Janaína chamou a atenção do próximo jogo contra o América Mineiro. O América Mineiro desesperado, se agarrando aos últimos suspiros. O América Mineiro precisa vencer todos os jogos até o fim do campeonato. Venceu nada mais, nada menos do que Corinthians e Fluminense nas 2 últimas rodadas. Renato. Desde que o Rômulo foi expulso, o Botafogo não criou nenhuma grande jogada. O Botafogo tem um a mais há quase 10 minutos. É o retrato da falta de objetividade, a criatividade de um time que levantou 14 bolas na área do Vasco contra apenas 5. Um time sem jogada. E lá vem Vasco. Diego Souza dividiu, brigou. Falta marcada. A todo momento você vê a torcida do Botafogo. Olha o torcedor do Botafogo. O pequeno torcedor está mordendo ali o dedo. O outro socou a grade. Essa é a reta final do Campeonato Brasileiro, com jogos tensos, emocionantes. Muita coisa ainda pode acontecer nesse campeonato extremamente equilibrado. Dedé levanta a bola na grande área. A tentativa era na direção do Nilton, a sobra fica com o Renato. Botafogo recomeça pela direita com o Lucas. Passe errado para o Caio. Alan. Jumar. Renato Silva. De novo Jumar pela esquerda. O Vasco valoriza a posse de bola, fica com a bola no pé. Diego Souza, desarmado. Jumar por baixo. Entrou quente. Cartão amarelo para Jumar. Cartão amarelo com 1 hora de atraso, né? Esse cartão já era para ter levado no primeiro tempo. E já tem torcedor do Botafogo indo embora. Em alta definição, você acompanhando mais um clássico nesse Campeonato Brasileiro. O clássico carioca da 34ª rodada. 2 Vasco, 0 Botafogo. Vasco chegando a 61 pontos. Botafogo parando em 55. Hoje o Corinthians venceu. Foi difícil. Fez 2-0 em 4 minutos. Depois passou um certo sufoco no jogo com o Atlético Paranaense. Venceu por 2-1. Luiz, nada é fácil nesse campeonato. E nada é previsível. Nada. Absolutamente nada. São os instantes finais do jogo no Engenhão. Saímos da torcida do Botafogo para a torcida do Vasco. Espíritos completamente diferentes nesse momento. E Jefferson teve uma grande atuação. Fim de jogo, Atlético Goianiense 0, Bahia 1. Olha o Bahia se salvando aí. Praticamente salvo agora. Juninho na cobrança. Falta a favor do Vasco. Jefferson coloca 2 na barreira e fica quase no meio do gol. Juninho Pernambucano bateu na direção do gol. Giro de meta para o Botafogo. A tatuagem no braço traduz essa paixão, traduz o fanatismo. E a imagem traduz a tristeza da torcida do Botafogo
com a segunda derrota seguida no Engenhão. Já a torcida do Vasco canta alto, canta bonito. O Vasco está na briga pelo título, assim como o Botafogo. O Botafogo não sai da briga pelo título, mas evidentemente o título fica mais distante. Renato. É lançamento na direção do Elkson. Passou pelo Renato, vai chegar no Diego Souza. Renato teve ótima recuperação. Lucas. Caio. Que drible. Belíssima jogada do Caio. Ele arranca pela direita, corta para o meio e corta mal. Newton tem a bola dominada para o Vasco. Antônio Carlos. Cortez ficou esperando. Chegou na bola. Juninho dividiu. De novo, domina Antônio Carlos. Temos quase 45 no segundo tempo. O Vasco vai para mais uma mexida daqui a pouquinho. Diego Rosa no lugar de Éder Luiz. Está jogando Alain. Erra o passe no meio. Esse é Michael Suel. O Botafogo não desiste. Renato. Caio. Mais 4 minutos. Michael Suel. Bruno Thiago pediu devolução. Botafogo trabalha pelo meio. Não tem objetividade nesse momento. Cortez. Sai a tabela com o Bruno Thiago. Bola longa para o Cortez. Dedé na cobertura. Cortez ganha. Último toque do Cortez. Posse de bola para o Vasco, que vai para sua última alteração, para desespero do Caio Júnior. Para ganhar mais um tempinho, vai saindo Éder Luiz. Lédio Carmona. A vitória na Sul-Americana deu gás ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Deu gás, e se discutiu muito a questão física. Claro que o time cansou no segundo tempo, mas conseguiu segurar bem o gramado pesado, a tensão do jogo. Eu, sinceramente, achei que o desgaste físico ia ser muito maior, né? O Vasco vai se superando a cada rodada. A cada rodada do Brasileiro e a cada fase da Sul-Americana. O Vasco é semifinalista da Sul-Americana. Lucas tocou para o Caio. Caio acelera. Renato Silva vem na cobertura. Marcada a falta do Caio. O momento do Botafogo é ruim. Caio Júnior pressionado. A torcida reclamando. 2 derrotas seguidas no Engenhão e o Botafogo parou em 55 pontos. E vai regulando as visitas do Ricardo Gomes ao grupo, né? Ontem o Ricardo Gomes novamente visitou o grupo. Fizeram uma foto dele com todo o grupo. O torcedor voltou a rever o Ricardo e está levando sorte ao grupo também, o Ricardo. Torcedor do Vasco canta, comemora. Vasco tem a mesma pontuação do líder. Tem uma vitória a menos que o Corinthians. Falta marcada a favor do Vasco de Juninho Pernambucano. Você vê, olha o torcedor do Botafogo aí. 2, Vasco 0, Botafogo. O Vasco com a menos desde os 31 no segundo tempo. Esse é Diego Rosa. Dedé. Bola de presente para Jefferson. São os instantes finais do jogo. E a torcida canta. Está jogando Bruno Thiago. Vai para Cortez. O Vasco permanece na segunda colocação. O torcedor do Vasco ainda acredita. O Vasco tem a mesma pontuação do Corinthians. O Botafogo fica com 55. Fica atrás do Fluminense e do Figueirense, que tem 56. Botafogo na 5ª posição no campeonato. Michael Suel. Bruno Thiago. Tentando Louco Abreu. Sobra do Lucas pela direita, o cruzamento, a tentativa de cabeça. O Botafogo busca uma pressão nos instantes finais. Falta marcada. Essa está explicando em casa o que aconteceu no Engenhão. O Louco Abreu pouco tocou na bola. Quase 49. São os instantes finais de outra grande vitória do Vasco. Vasco 2, Botafogo 0. Diego Souza perdeu um pênalti. Jefferson brilhou.
Mas mesmo assim o Vasco chega a 61 pontos.